Este é o hipermercado mais arborizado que eu conheço e talvez um dos mais arborizados do mundo. Aqui era uma chácara de um magnata da indústria têxtil em Sorocaba. Foi oferecido ao hipermercado a esta grande área para a construção do empreendimento. O projeto inicial previa a derrubada de um grande número de árvores, a manutenção de poucas delas, mas isso não aconteceu. Foram 2 anos de polêmica, 2 anos de muita luta, mas a gente conseguiu esse tipo de resultado. Conheça um pouquinho sobre esta luta. Olha, eu gosto de citar essa situação em minhas aulas porque eu acho um caso emblemático. Emblemático no sentido de mostrar, inclusive, o poder da sociedade organizada contra, muitas vezes, a força do capital aliado aos interesses políticos. Bem, a história desse hipermercado, ela tem início no seguinte: havia um grupo de pessoas, entre os quais eu me incluía, que gostaria que aquela área enorme na região central, geograficamente falando, de Sorocaba, fosse um parque, um grande parque. Havia um casarão, uma mansão maravilhosa, e aí a gente tentava, eu era vereador na época, tentávamos inclusive via Câmara, mas não conseguíamos. De repente vem a notícia de que um hipermercado viria e que ele iria gerar uma quantidade enorme de empregos, segundo os políticos da época, os políticos do governo. Bem, uma fantasia que não se consolidou. Essa afirmação foi usada como instrumento de convencimento porque a gente vivia um momento de crise de emprego muito grande. Apesar dessa crise de emprego e dessa falácia toda, houve uma resistência muito grande com relação à ocupação daquela área pelo hipermercado. Primeiro porque havia uma disposição de praticamente se acabar com todas as árvores para se fazer a planta, se colocar a loja lá e mais a área de estacionamento. Era alguma coisa em torno, vamos pegar números redondos, de 600 árvores, mais ou menos 500 seriam cortadas. Nós começamos a resistir de diversas formas. Primeiro no debate, Câmara Municipal, no debate na sociedade, através de emissoras de rádio, através da TV, das emissoras de TV, porque a polêmica se instalou na cidade. Era um grupo que falava, são os desenvolvimentistas, como classificou o jornal, contra os verdes, os ambientalistas, que não queriam o desenvolvimento, que não queriam a geração de empregos. Nós chegamos, em certo momento, eu particularmente, a quase ser agredido fisicamente nas ruas por conta dessa posição. Mas a gente continuou com as manifestações, houve passeatas de estudantes, fizemos um abraço na chácara, mas as obras começaram, tiveram seu início e consegui em algum momento na Câmara Municipal aprovar um projeto de lei que visava defender aquele patrimônio contra essa investida do capital, no sentido de manter a integridade ambiental daquele patrimônio. Bem, a força do capital e a força política fizeram com que um outro projeto de lei viesse em seguida e revogasse a lei então aprovada, o projeto de lei aprovado anteriormente. Os mesmos vereadores que aprovaram o meu projeto de lei de proteção à chácara votaram contrariamente depois, deixando a chácara ao desabrigo dessa proteção legal. Bem, diante disso, me restou ingressar com uma ação popular que essa sim acabou embargando as obras e essas obras ficaram embargadas por mais de 1 ano e aí a polêmica ainda acesa. Mas em dado momento houve a perspectiva de uma conversa, a perspectiva de um acordo e esse acordo foi selado. É um acordo que previu tanto mitigação, ou seja, diminuição dos impactos, quanto também compensação pelos impactos gerados. Daquelas 500 que seriam cortadas, mais ou menos, foram abatidas cerca de, se não me engano, 115 árvores, com compensação de plantio no local e mais de 1.000 plantadas em outros locais. O terreno que nos preocupava que pudesse ser impermeabilizado completamente e assim contribuindo para a formação de enchentes nas partes mais baixas da cidade, ele teve um tratamento para a sua permeabilidade, com construção de piscinões. Nós reivindicamos que uma área de bosque deveria permanecer para a construção de uma pista de caminhada aberta à população. Isso de fato aconteceu. E ainda como compensação ambiental,
que se investisse numa cooperativa de catadores de recicláveis. Isso também aconteceu, com a construção de 3 galpões para os catadores em pontos distintos da cidade e a doação de um caminhão para que eles pudessem fazer o seu trabalho. Bem, tudo isso numa grande polêmica, num grande fervor, e esse acordo foi selado no Ministério Público e chancelado depois no âmbito do Poder Judiciário. Bem, essa é a história e mostra de fato assim, a força que a sociedade tem quando ela se organiza em torno de um interesse comum. Agora, o fato inusitado é que, tempos depois, um amigo esteve na França, em uma loja desta rede. De repente ele se deparou com um panfleto que, infelizmente, ele me disse que não pôde trazer, ou não trouxe, não teve, no momento, não pensou em trazer esse panfleto, mas lá estava. A fotografia da loja brasileira de Sorocaba com os dizeres: a nossa loja ecológica no Brasil. Pois é, como se fosse uma ação que tivesse sido movida por consciência ambiental. Pode? Não, né? Então é isso. Um grande abraço. Logo, logo a gente tem mais uma crônica ambiental para contar para vocês.